Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos a recomeçar a nossa comissão, como sabem. Portanto, nós tivemos audição hoje mesmo às 2h30 do IMT. Agora temos a audição da Autoridade Nacional da Aviação Civil, da ANAC, nos termos da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes. Portanto, há aqui esta obrigação legal de reporte à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Connosco temos hoje a senhora Presidente do Conselho de Administração da ANAC, a doutora Tânia Cardoso Simões, os vogais do Conselho de Administração da ANAC, o engenheiro Duarte Nuno Silva, a doutora Ana Vieira da Mata e ainda o doutor Pedro Pisco Santos, diretor da Direção Jurídica da ANAC. Portanto, a doutora traz aqui uma equipa reforçada. Como é que vai funcionar esta audição? É importante percebermos as regras de jogo. Inicialmente haverá uma intervenção de 10 minutos por parte da ANAC, uma apresentação, pelo que vejo, que depois agradeço seja enviada aos parlamentares, penso que estará a ser enviada já. E depois haverá uma primeira ronda inicial por todos os grupos parlamentares, com resposta, uma intervenção total de cada grupo parlamentar e uma resposta total também, mas individualizada por cada grupo parlamentar. E haverá uma segunda ronda depois com global, depois falaremos nisso, no momento certo falaremos sobre essa forma como funcionará. Então, darei a palavra à doutora Tânia Cardoso Simões para a sua intervenção inicial. É mesmo carregar Muito boa aí. tarde. Muito bem, obrigado. Muito boa tarde. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar os senhores deputados, membros da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, nomeadamente, em especial, o senhor Presidente, que tão simpaticamente aqui nos introduziu, o senhor deputado Afonso Oliveira, e gostava de referir a importância destas audições para a ANAC e para as entidades reguladoras independentes em especial. Legitimam a sua independência, a sua força enquanto atuantes na nossa economia, em concreto, e no setor da aviação civil, em especial, e nessa medida gostava de reiterar também a nossa disponibilidade para sempre virmos cá e sempre que tal seja considerado útil. Gostaria de dizer também, mais uma vez, que estou aqui acompanhada pelos meus colegas de Conselho, embora seja eu a representar a ANAC nesta apresentação, efetivamente trabalhamos a equipa e quer aqui o Sr. Engenheiro Duarte Silva, quer a doutora Ana Vieira da Mata, membros também do Conselho de Administração, partilham e participaram desta apresentação que vou agora passar a apresentar. Ela tem essencialmente 4 partes. Nós vamos apresentar alguns dados para caracterizar o setor, fazer uma rápida apresentação dos resultados em termos de atividades de 2021, 2 slides apenas sobre os recursos humanos e financeiros da ANAC e, por fim, algumas notas um pouco mais desenvolvidas sobre o nosso plano de atividades de 2022, porque pensamos que é assim que devemos estar olhando para o futuro, com as suas vantagens, e também algumas das suas preocupações ou inconvenientes. Relativamente aos elementos caracterizadores do setor, enfim, nós temos aqui alguns gráficos que demonstram, sobretudo em termos de movimentos e de passageiros, que efetivamente existiu uma quebra muito abrupta em 2020, ela é conhecida, e houve alguma recuperação em 2021. Estando nós aqui a reportarmos a 2021, verificamos que efetivamente os dados comparam em termos de movimentos de cerca de 37%, em termos de passageiros, uma queda de 57% face ao ano de referência de 2019. Esta quebra nos passageiros, que como veremos no slide a seguir, não é replicada integralmente no que respeita à carga, nomeadamente tendo em conta toda a movimentação inerente ao transporte de mercadorias relacionadas com a própria pandemia, prende-se também muito com as medidas implementadas para a proteção de aspectos sanitários, cuja coordenação importa reforçar, bem como a sua proporcionalidade, tal como o objeto hoje do relatório do Tribunal de Contas Europeu, publicado, como referi, hoje. Como referia, em relação à carga, peço desculpa, em relação à carga, a quebra não foi tão abrupta e a recuperação foi substancialmente mais rápida. Relativamente aqui já há dados mais atuais e visando comparar mensalmente o tráfego aéreo, ou seja, o total de 2022 com os anos antecedentes, eu chamava a atenção para as 2 linhas de cima, as 2 verdes, a verde escura, que representa o ano 2019, que é o nosso ano de referência, porque foi o ano em que se verificou de facto o último ano de boom económico em termos da aviação civil e o nível de aproximação que sentimos já este ano relativamente ao tráfego aéreo. Nós estamos neste momento
já não a cerca de 6%, que era o que estávamos ali em abril, como podem ver no gráfico, mas dados de 11 de junho do Eurocontrol demonstram, como se vê ali relativamente a Portugal, comparando com outros Estados-membros, já estamos muitíssimo próximo dos níveis de 2019, ligeiramente 1 ponto percentual abaixo do que vivíamos nessa altura. Isto antecipa algumas das preocupações, creio que terei a oportunidade de falar da boa notícia que é o aumento do tráfego, que todos nós queremos no que respeita também ao chamado spillover que isto tem na economia em geral e no turismo em particular, mas também todos os constrangimentos que existem e gostaria depois de dar uma palavra sobre o que é que a ANAC está a fazer para os mitigar. Mas para se ter uma dimensão da atividade da ANAC era importante nós termos uma nota sobre a imensidade de operadores que se relacionam connosco e que vão desde as transportadoras aéreas às entidades gestoras aeroportuárias, entidades coordenadoras de slot, mas também ao nível do treino e da formação, manutenção, prestação de serviços de assistência em escala, consumidores e, portanto, era importante sabermos que estamos a falar de cerca de 25 mil entidades no total, enfim, para não falar das mais dispersas, tal como, por exemplo, a nossa atividade no âmbito da resposta aos passageiros. No que respeita ao relatório de atividades de 2021 e muito rapidamente, o nível de desempenho relativamente ao relatório aqui apresentado nesta Casa foi substancialmente elevado. Temos aqui uma classificação quantitativa nos vários objetivos global de 96,5, com a superação de 2 objetivos, nomeadamente a sustentabilidade da ANAC e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Naturalmente, estamos sempre a caminhar para os melhorar ainda substancialmente, bem como uma muito próxima obtenção do objetivo relativamente aos demais objetivos, que são idênticos, aliás, aos que veremos para 2022. Eu gostaria de sublinhar alguns aspectos que foram desenvolvidos, nomeadamente uma preocupação com a simplificação administrativa. Revogámos 13 regulamentos e 30 circulares de informação aeronáutica. Normalmente aponta-se para o que se fez, aqui nós também gostamos de apontar para o que se faz, simplificando, mas também tivemos naturalmente outros projetos, nomeadamente projetos de lei, a resposta a todas as reclamações que foram substancialmente inferiores em 2021 face a 2020, devo dizer que relativamente ao total de passageiros transportados, elas ficaram-se por 0,042%, portanto o que é ínfimo relativamente ao universo de que estamos a falar, e no que respeita às atividades mantiveram-se essencialmente as ações de supervisão, tendo reforçado sobretudo o número de registros por uma razão muito especial e que tem a ver com o início do registro dos operadores de drones, que neste momento, já em 2022, já vamos em cerca de, ou mais de 7.200. Ainda no âmbito das atividades de 2021, gostávamos apenas de apresentar aqui uma referência relativamente à nossa colocação por comparação com outras entidades e com a média europeia no que respeita aos vários indicadores da nossa atuação, nomeadamente em matéria de safety ou segurança. Como se vê ali, a ANAC é extremamente auditada, portanto é sujeita a um escrutínio muito elevado por parte de várias organizações internacionais, de entre as quais, e nomeadamente por se ter replicado em 4 auditorias em 2021, refiro a EASA em particular, que é a entidade reguladora da segurança da aviação civil a nível europeu, e nomeadamente a nível da ICAO, que é a Organização Internacional para a Aviação Civil, nós estamos num ranking inclusivamente superior à média dos Estados europeus, o que assegura o bom trabalho desenvolvido por toda a equipa da ANAC no sentido de assegurar a supervisão da segurança da aviação civil em Portugal e nesse sentido o meu agradecimento aqui também a todos os trabalhadores da ANAC. Relativamente justamente aos recursos humanos na ANAC, temos vindo a reforçá-los, o quadro de pessoal é cerca de 290 pessoas, estamos neste momento no limite das contratações porque temos uma série de lugares cativos, temos alguns desafios e precisamos claramente reforçar, não só para responder a estes desafios regulatórios que nos são impostos até por organizações internacionais, mas sobretudo porque temos novas áreas, como por exemplo os drones, como por exemplo o espaço, temos que reforçar a nossa equipa em matéria ambiental, que é um dos principais desafios agora para 2022, gostávamos de desenvolver mais aprofundadamente avaliações de impacto regulatório, mas precisamos efetivamente de reforço. Estamos com alguma até dificuldade, como se vê ali pelo número de saídas e entradas, em reter algum talento, nomeadamente nas áreas operacionais e, sobretudo, dificuldade de contratação nas TIs, nas tecnologias de informação. No que respeita aos recursos financeiros, nada a apontar relativamente ao orçamento, todos os relatórios foram cumpridos, não temos nada em especial
a apontar, a não ser que não conseguimos obter os rendimentos e as receitas que prevíamos para 2021, atendendo à baixa de tráfego, que não estava prevista ser tão grande, portanto, em 2020 para 2021. Este ano já se verifica uma elevada recuperação e, portanto, à partida não precisaremos de recorrer à nossa integração de saldos, como fizemos o ano passado, ainda assim, em todos os casos, assegurando o equilíbrio orçamental. Relativamente ao orçamento de 2022, importa notar que nós fizemos com base em previsões de agosto de 2021, que foram de imediato, logo a partir de outubro, desmentidas pelas próprias entidades que as tinham feito, uma vez que o tráfego se verificou vir a subir e concretamente está a subir ainda este ano. Nessa medida foram deixados de lado foi deixado de lado um conjunto de projetos, nomeadamente em termos de digitalização e até infraestrutura física na própria ANAC, porque não tinham cabimento orçamental, e importa colmatar este aspecto, adaptando agora o orçamento aos novos números, portanto às previsões de tráfego mais atualizadas, para que consigamos concretizar parte dos objetivos a que nos tínhamos inicialmente proposto. Relativamente ainda a esta matéria, eu gostava só de reforçar a importantíssima manutenção da independência das entidades reguladoras e da ANAC em especial, no que respeita à gestão dos seus próprios recursos e à contratação de serviços, de recursos humanos e de outro tipo de investimentos. Isso será, esperemos nós, assegurado agora ao longo do ano, quer pela Lei do Orçamento, quer pelo Decreto-Lei de Execução Orçamental. No que respeita ao Plano de Atividades de 2022, a missão da ANAC não se alterou, efetivamente as atribuições e as competências são as mesmas, regulamentar, regular, licenciar, fiscalizar e supervisionar. Portanto, nós temos toda a panóplia de atividades relacionadas com o setor da aviação civil, o que é em si mesmo uma vantagem, porque nos permite ter sinergias na análise das várias situações, nomeadamente relacionadas com a segurança, com a relação económica e a segurança nas suas duas vertentes, safety e security, e temos também uma visão que não tem sido muito alterada ao longo do tempo, ainda que naturalmente depois se concretize de forma diversa a nível operacional. E esta visão é de sermos cada vez mais uma autoridade aeronáutica de referência a nível nacional, europeu e internacional. Já veremos como é que isto depois se concretiza e, no fundo, prosseguindo elevados padrões de segurança no setor e na regulação que é efetuada. Também os nossos valores se mantêm os mesmos e sendo cada vez mais reforçados, nomeadamente através dos regulamentos internos que aprovamos. No que respeita ao Plano de Atividades de 2022, nós temos 3 objetivos estratégicos e estes 3 objetivos estratégicos não são alterados ao longo do tempo, porque efetivamente a nossa missão é a mesma. E a primeira é logo garantir a segurança da aviação civil, promovendo obviamente também uma componente de eficácia na regulação e na regulamentação. Nesse sentido, e nós depois veremos que temos objetivos operacionais, mas eu gostaria de referir algumas ações concretas para que sejam reconhecidas efetivamente quando são implementadas no terreno e que são essas que vão garantir na prática esta maior segurança da aviação civil. No plano para 2022 nós temos previsto a aprovação de um novo plano de segurança operacional para o triênio 22 e 24, fazendo um balanço do triênio anterior. Iremos aprovar também o Plano Nacional de Controlo de Qualidade, que vai permitir concretizar o Programa Nacional da Segurança da Aviação Civil em matéria de security. Prevemos aprovar o Regulamento Orgânico da Comissão de Planeamento de Emergência de Transporte Aéreo no quadro da implementação de todo o sistema do planeamento civil criado em 2020, naturalmente em cooperação com todas as entidades envolvidas. Um reforço da atividade inspectiva presencial, na medida em que nos anos da pandemia foram efetuadas mais inspeções remotas e, portanto, estamos a voltar efetivamente ao terreno. Sempre lá estivemos, mas estamos a reforçar. Prevemos ainda, de alguma forma até prevemos, e já está implementada, uma implementação nas organizações de um sistema de gestão de segurança, o sistema de segurança do SMS, que está associado à gestão da aeronavegabilidade. Isto foi implementado em março e será, no que respeita à execução da manutenção, implementado até dezembro. E, por fim, uma palavra para a cibersegurança, um dos temas claramente relevantes no momento e de futuro, em que serão definidas e implementadas as metodologias de supervisão para os requisitos dos operadores. Relativamente aos 2 outros objetivos estratégicos, a promoção do desenvolvimento sustentado no setor da aviação civil, para além da regulação concreta, nós consideramos que é muito importante, efetivamente, termos planos e planos estratégicos para assegurar um desenvolvimento futuro das várias atividades. Portanto, não só centrar toda a nossa análise e aplicação, sobretudo, como é, aliás, alvo de muita comunicação no transporte aéreo comercial e no setor aeroportuário, mas também em outros operadores. E, nesse sentido, prevemos a revisão de um conjunto de regimes jurídicos, atualizando
atualizando-os, e aplicáveis aos vários tipos da aviação, operadores, empresas e atividades, nomeadamente operação aérea em matéria de combate a incêndios. Devo dizer que certificámos a primeira aeronave para combate a incêndios civil este ano, de busca e salvamento, Também teremos um regulamento em matéria de busca e salvamento terrestre para aeronaves civis, nesta matéria que efetivamente houve uma inovação este ano. Prevemos também rever os regulamentos das aeronaves ultraleves e do voo livre e também alguma regulamentação em matéria de aviação executiva, que é um dos subsetores, digamos assim, que está mais penalizado agora com as sanções da Rússia e da Bielorrússia. Iremos preparar o novo período de relação económica aeroportuária da rede ANA para 23, acompanharemos também o novo sistema de tráfego aéreo da nave, bem como o pacote Fit for 55 em matéria ambiental. Também prepararemos o chamado U-Space para que possam ser prestados serviços, nomeadamente por aeronaves não tripuladas nesse âmbito, criando também todos os sistemas e nomeando os operadores de informação nessa matéria. Este grupo de trabalho é um grupo de trabalho de coordenação que envolve várias entidades. Eu deixaria aqui a nota dos constrangimentos aeroportuários que já tinha referido antes, tenho a certeza que terei a oportunidade de falar em seguida, Plano Nacional de Facilitação e um reforço na questão do treino e da formação. No que respeita à melhoria do desempenho, e é o meu último slide, pretendemos melhorar a nossa resposta em termos de celeridade, uniformidade, transparência e comunicação. Os nossos prazos de resposta, nomeadamente em termos de licenciamento, têm vindo a ser diminuídos grandemente. Estamos com uma média de 10 dias úteis por licenciamento de pilotos, 3 dias úteis para controladores de tráfego aéreo e o nosso objetivo é este, responder cada vez mais, melhor e mais rapidamente aos nossos stakeholders. Visando também a desmaterialização das comunicações e da informação, teremos um novo projeto de atendimento e uma nova página, previsivelmente, que está já em elaboração, e estamos a rever o manual de procedimentos e bem como temos aqui algumas preocupações de reforço da promoção da atuação mais sustentável, nomeadamente através da instalação de painéis fotovoltaicos. Este é o nosso plano de atividades, é concretizado por objetivos operacionais, enfim, que são os mesmos, assessoria, reforço da ação de supervisão, regulação, sustentabilidade e qualidade, e eu destacaria apenas uma melhoria para 2022, peço desculpa, eu disse que era o meu último slide, mas efetivamente ainda tinha mais dois. Eu destacaria já o grande avanço que se verificou já este ano com a certificação das bases do DECIR para o combate dos incêndios rurais, em que passámos de 10% em 2 anos de de bases certificadas para 95%. Isto graças à atuação muito proativa da ANEPC, mas também de todas as entidades gestoras envolvidas que efetivamente visaram melhorar a segurança de quem trabalha nestas bases. Estamos, portanto, perante um sistema mais reforçado no que respeita ao combate aos incêndios este ano. Boas notícias e muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente da ANAC. Eu resolvi não interromper porque achei que era fundamental para a Comissão ouvirmos toda a sua apresentação, caso contrário ficávamos cortados não era bom para nenhum de nós. Acho que é muito positivo para o debate e para o conhecimento da Comissão. Nesta primeira ronda, como referi há um bocadinho, inicialmente, temos agora a intervenção do PSD. O Sr. Deputado António Topa Gomes tem 7 minutos para uma primeira intervenção. A Sra. Doutora depois terá também 7 minutos para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Tânia Simões, Presidente da ANAC, e na sua pessoa cumprimento os restantes elementos da delegação, caros colegas deputados, e começaria por dizer, nesta primeira audição regimental, digamos que de um modo geral, relativamente ao passado, estamos até de acordo com a visão da ANAC e, portanto, é algo com que nos comprometemos. Temos que nos congratular com um nível elevado de desempenho, digamos, a classificação quantitativa de 96,5% é algo que nos deixa também a nós, PSD, satisfeitos, e mesmo a comparação com entidades externas europeias também é algo que nos deixa satisfeitos e relativamente ao passado, portanto, isso é para nós motivo de regozijo, e como estamos no início de uma nova sessão legislativa, eu acho que é mais importante olharmos para o futuro até para, de facto, podermos começar a acompanhar todas estas questões. Disse-o relativamente ao passado, mas era algo que eu gostava de reforçar para o futuro, que é a importância da independência das entidades reguladoras. Afiançou isso. Esta independência é algo que se consegue se estivermos sempre atentos e vigilantes. E, portanto, de nossa parte, procuraremos fazê-lo, mas uma primeira pergunta que faço é
em que medida é que vocês estão com este espírito de vigilância, porque os resultados do passado às vezes podem ser maus conselheiros para a atitude a tomar quanto ao futuro. Ainda relativamente, agora falando já do futuro, aproveitando este início, eu colocaria aqui várias questões. A primeira questão é esta: o orçamento e as atividades estão muito dependentes do tráfego aéreo. E, portanto, como disse muito bem, as previsões de tráfego aéreo e o plano de atividades foram feitos com base em previsões de agosto de 2021 que estão completamente desatualizadas. E, portanto, acho que nesta altura que estamos sensivelmente em meados do ano, a metade do ano, portanto, já estamos quase a fazer metade de um relatório de atividades e metade de um plano de atividades, se há previsões dos números e que implicações é que isso tem em termos orçamentais, porque, como percebemos dos números dos últimos anos, passamos de umas dezenas de milhões de euros para 60 e muitos milhões de euros. Portanto, esta questão da previsão orçamental é muito importante em face das diferenças e é uma segunda pergunta que eu colocaria. Uma outra questão que coloco tem a ver com o pessoal. Há, de facto, aqui muitas exigências, há um aumento muito significativo do tráfego aéreo e, portanto, aparentemente vai haver aqui uma diferença na operação muito significativa relativamente aos 2 últimos anos. Invocam, de facto, a necessidade de aumentar o quadro pessoal, mas, se percebi bem e se li bem, pretendem colocar 5 pessoas novas, sendo que uma parte delas são alocadas até uma nova área, que é a cibersegurança, se bem percebi. Portanto, esta mudança da dimensão da operação será compatível com este quadro pessoal, mas provavelmente haverá outras áreas onde haverá menos atividade. Gostava de perceber isto. Um outro aspecto tem a ver com isto. A célebre legislação dos drones, que é um problema novo, parece-me que querem aprovar nova regulamentação. Há indicação que esse trabalho vai ser feito, mas eu não encontrei no plano de atividades objetivos concretos e específicos relativamente a isto. Ou seja, qual é o objetivo temporal? Evidentemente entendo que isto é uma legislação muito específica, interconexa, interagindo com vários setores e, portanto, não depende só de vocês, mas os senhores têm que, de alguma forma, ter um objetivo, ter uma indicação. E, portanto, isso era algo que eu gostava que tivesse plasmado no plano de atividades, até para nós, depois, enquanto entidade que faz um certo escrutínio da vossa atividade, podemos dizer, olha, de facto, isto foi feito ou não. Portanto, uma questão era, outra questão, a questão dos drones, que experiência é que tem. Depois, há aqui um aspecto que é crítico e tem que estar em cima da mesa e digamos isto, nós somos um órgão político e esta audição é política, mas o que é política no bom sentido de fazermos aqui o que dizem os ingleses, policies. E, portanto, parece evidente, claro, para todo o país, para todos os partidos, seja oposição ou não, que o novo aeroporto é algo que vai estar em cima da mesa durante este próximo período, é mandatório que se tomem decisões nos próximos tempos e a ANAC tem, de facto, uma série de aspectos relacionados com o novo aeroporto onde vão ter que intervir, onde têm que estar presentes. E, portanto, julgo que é decisivo nesta altura perguntarmos o seguinte: se estão elencados, identificados todos os aspectos onde vão estar presentes, se estão preparados, quer ao nível de competências, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível de meios, para dar a resposta necessária àquilo que serão os pedidos, para não corrermos o risco de, em determinada altura, o fusível do processo estar numa entidade reguladora que deveria ser aqui apenas facilitadora e, portanto, tem que ter os meios e estar preparado para isso. É evidente que esta pergunta é ainda mais pertinente na medida em que nós sabemos que a independência da vossa
autoridade é uma independência também financeira e, portanto, isto já devia estar tudo absolutamente programado. E, portanto, seriam estas as 5 questões que eu gostaria de ver respondidas para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. A Sra. Doutora Tânia Cardoso Simões para responder. Tem o mesmo tempo, 7 minutos também. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Efetivamente, tocam no cerne também das nossas preocupações. E eu passava a responder muito rapidamente. No que respeita à vigilância da independência dos reguladores, ela é para nós crucial. Nós temos regulamentos internos que visam, atualizados, aprovados em 2020, que visam justamente assegurar todos os aspectos relacionados quer com a independência, quer com a transparência. Estamos neste momento a rever o plano, porque o regulamento depois implica uma análise de impacto relativamente, nomeadamente, a matérias relacionadas com a corrupção, nos termos da legislação aplicável, que está neste momento a ser revisto e concretizado. E temos, naturalmente, todos os controlos inerentes à atuação de uma entidade administrativa, não só o nosso revisor oficial de contas em primeiro lugar, como o próprio Tribunal de Contas, que tem tido um escrutínio muito próximo da nossa atuação e que é sempre bem-vinda, e, portanto, nessa medida, a nossa preocupação é total, quer ao nível do Conselho de Administração, quer ao nível dos dirigentes, quer ao nível dos trabalhadores. E, portanto, temos todos os mecanismos de comunicação montados para que a mesma funcione. E atuamos. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Relativamente às previsões e às implicações orçamentais, nós temos, de facto, algumas análises já feitas, atualizadas. O problema dessas análises, enfim, o próprio Eurocontrolo refere. Cada vez que as fazemos, elas tornam-se desatualizadas muito rapidamente, porque, de facto, o tráfego aéreo tem vindo a suplantar as expectativas que têm vindo a ser criadas. Mas, seguramente, neste momento já podemos dizer que o nosso orçamento está extremamente desatualizado e, nessa medida, temos ponderadas algumas soluções que nos permitam incorporar alguns projetos, quer de recrutamento, quer de investimento. Seja, por exemplo, o levantamento da reserva, seja a alteração orçamental, enfim, como a aprovação da lei do orçamento é ainda muito recente, nós ainda não concretizámos nenhuma ação, mas temos já uma série delas pensadas. Em todo o caso, nunca tivemos sequer em causa o nosso equilíbrio orçamental. A questão aqui é se temos toda a margem de atuação que poderíamos ter, tendo em conta que efetivamente as receitas são maiores. É, contudo, preciso ter em conta também que, quando aumentam as nossas receitas, embora sejam receitas próprias, as receitas da taxa de segurança, que é o principal elemento financiador da ANAC ainda, nós temos também uma componente que é transferida para as forças e serviços de segurança. Portanto, nem todo o aumento de tráfego e a correspondente receita da taxa de segurança fica na ANAC, ela é depois transferida, aliás, exatamente à semelhança do que acontece com a taxa de carbono. E, portanto, efetivamente, esse aumento de tráfego não se traduz em receitas só da ANAC, enfim, só estou a falar de receitas diretas. Mas sim, elas estão estudadas e iremos rapidamente apresentar propostas concretas no sentido de incorporarmos isso no nosso orçamento. Relacionando isto com os recursos humanos, nós neste momento temos 7 concursos para 13 lugares a correr e pedimos um reforço já ao Ministério para nos aceitarem um reforço do quadro pessoal em 4 pessoas que ainda são incorporáveis no orçamento atual que temos, porque como o orçamento é feito, enfim, para 12 meses de contratações e há contratações ainda em curso, isto permite absorver. Não chega, efetivamente não chega, e nós vamos ter que pedir reforços. Não diria que, e agora relacionando com a última questão, não diria, nem temos a expectativa de que a questão dos recursos humanos e da preparação muito menos, seja um bottleneck no que respeita à solução relativa à capacidade aeroportuária de Lisboa, que nós também consideramos que é extremamente urgente, é muito urgente decidir. A ANAC acompanhou desde sempre com a devida distância, no sentido de ser uma autoridade reguladora independente. Portanto, não participando da decisão política, mas acompanhando e dando todo o contributo técnico do conhecimento que tem, nomeadamente ao nível do acompanhamento do contrato de concessão da ANA, para as soluções que têm vindo a ser pensadas ao nível governamental. E nessa medida o know-how está efetivamente na ANAC, as pessoas efetivamente têm que se multiplicar nas várias áreas, a nível da relação económica, a nível da manutenção, a nível da aeronavegabilidade, operações, enfim, eu não quero estar a excluir nenhuma, porque eu sei que efetivamente estão todas com extremas dificuldades. Aliás, este verão, por exemplo, a nível da matéria do acompanhamento do consumidor, se previr o crescimento de tráfego que está previsto, vamos ter efetivamente problemas. Mas temos, de facto, uma força de trabalho fantástica, porque desmultiplica-se, isto não pode ser eterno, nós temos mesmo que reforçar. Mas não antevejo que
venhamos a ser um bottleneck em termos de soluções. Nunca o fomos, sempre contribuímos, participámos naturalmente agora na avaliação ambiental estratégica, na componente técnica, participaremos também sendo ouvidos como reguladores e sempre isso foi feito com prazos curtíssimos de resposta e sem qualquer questão no que respeita à resposta a dar. Participaremos naturalmente depois na certificação da infraestrutura, isto para já deixar respondida também, creio eu, a última questão colocada. No que respeita à regulação relativa aos drones, nós não prevemos a aprovação de regulação e, efetivamente, antes de sair a regulamentação europeia, a ANAC aprovou um regulamento específico que provou muito bem no que respeita ao desenvolvimento e à segurança, portanto, a este equilíbrio difícil. Neste momento, há a regulamentação europeia, portanto, o nosso espaço de regulamentação e de inovação é muitíssimo curto, aliás, é justamente com base nesse desidrato europeu que nós temos que, efetivamente, aprovar uma portaria que delimita as zonas de segurança para sobrevoo das aeronaves não tripuladas, tendo em conta aspectos de segurança operacional, ambientais, de privacidade, etc. E por isso é que existe um grupo de trabalho que está a trabalhar nesse sentido. Este U-Space deve estar implementado em janeiro do ano que vem. E, portanto, este grupo de trabalho efetivamente tem que delimitar estas zonas para que depois sejam nomeados, nomeadamente os prestadores dos serviços de informação necessários, para que depois os operadores concretos, em termos de atividade comercial, possam instalar-se em Portugal, desejavelmente, e vir cá entregar cafés de drone ou prestar outros serviços de transporte de medicamentos ou outros que sejam considerados quer apetecíveis comercialmente, quer seguramente úteis do ponto de vista da sociedade. Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Cardoso Simões. Temos agora a palavra ao representante do Partido Socialista, o deputado José Rui Cruz, ao mesmo tempo 7 minutos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Tânia Cardoso, Presidente do Conselho de Administração da ANAC e a sua comitiva, saudá-los, e cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. E dar 2 ou 3 notas, felicitar-vos pela apresentação do plano de atividades, que não tenho nenhum comentário em especial a fazer, mas tenho 2 ou 3 notas que gostaria de ver clarificadas, porque quem está lá em casa a assistir a esta audição regimental, e quando se fala de uma autoridade como a que hoje temos presente, lembrar-se-á certamente de alguns problemas que subsistem há muitos anos em Portugal. E o primeiro foi chamado para cima da mesa logo o que o PSD já trouxe aqui, que é aquele que se arrasta há muitos anos, chamado aeroporto. E quando vemos hoje os noticiários, vemos o que está a acontecer, infelizmente, no principal aeroporto do país, um assunto em que os partidos políticos todos falam há muitos anos e chegamos a um momento em que estamos num momento de retoma, como é afirmado pela ANAC, e um momento que todos aguardamos com grande ansiedade, felizmente está a acontecer. E quando acontece esse momento de retoma, temos este problema no aeroporto de Lisboa, e a minha questão concreta é, se tivéssemos uma infraestrutura que há muito tempo reclamamos, todos, e que numa das principais atribuições que a ANAC tem é logo a primeira, coadjuvar o Governo na definição das linhas estratégicas, políticas gerais e setoriais da aviação civil, portanto vocês são os que estão na primeira linha no apoio ao Governo na definição de estratégias nesta área. Se nós tivéssemos um aeroporto, uma infraestrutura nova, moderna, nós estaríamos com este conjunto de problemas que estamos, onde temos os hoteleiros a reclamar, onde temos todas as pessoas que vêm para o nosso país neste momento por motivos diversos, escuso de estar agora aqui a elencar. Nós estaríamos a passar por isto ou poderíamos igualmente estar a passar por isto. E depois também gostaria de perguntar se o desafio que tem sido feito pelo Primeiro-Ministro de haver um grande... Esta pergunta não é naturalmente para a ANAC, mas nomeadamente para o partido que fez antes, que fez a intervenção antes. Eu sei que não tem tempo, mas ficou à parte. Também é uma vantagem perguntar quando já não se tem tempo. O Primeiro-Ministro tem feito o desafio de, quando se trata de grandes infraestruturas importantes para o país e que não se fazem todos os anos, que haja um grande consenso em torno dessas mesmas infraestruturas, sejam no Montijo ou sejam onde se entenda. É o caso do aeroporto, ainda por cima é uma infraestrutura que não se faz num ano nem em 2. E atendendo que é uma infraestrutura que terá um tempo de projeto, um tempo de execução, eu pergunto aqui sim à ANAC, se continuarmos a crescer a este ritmo de passageiros e de carga, mas pelo menos de passageiros,
Como é que se fazem estes anos até termos uma nova infraestrutura? Como é que vamos viver estes 4 ou 5 ou 6 anos até termos uma eventual infraestrutura nova? Como é que fazemos isto? Como é que Portugal vai viver quando neste momento já estamos numa situação tão difícil para quem recorre ao aeroporto de Lisboa? Este era o desafio que eu gostaria de ver esclarecido e convocar o PSD e os outros partidos, mas nomeadamente o PSD sendo o maior partido da oposição, para ser parte da solução, para encontrarmos uma resposta que permita que Portugal finalmente resolva um problema que eu acho que todos os governos têm tentado resolver, mas o que é certo é que ainda não saiu do papel e é urgente que saia para bem de todo o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Senhora Doutora Tânia Cardoso Simões, faz favor para responder. Muito obrigada também pela questão colocada pelo Sr. Deputado José Rui Cruz. Esta questão realmente merece os 7 minutos, efetivamente. E para a responder, eu distinguiria 3 períodos temporais. Nós temos um constrangimento de curtíssimo prazo, que é neste que estamos mais concentrados neste momento, enquanto reguladores, e que significa, ou melhor, e que se traduz numa atuação muito próxima de todos os envolvidos no âmbito da capacidade aeroportuária, não só de Lisboa, mas de todos os aeroportos do país, incluindo nas regiões autónomas, de forma a assegurar que este crescimento do tráfego abrupto, depois no âmbito da retoma, tem a resposta necessária dentro das circunstâncias e da capacidade existente para a mesma. Nesse sentido, criámos 4 grupos de trabalho, em que juntamos todas as entidades relacionadas com as matérias mais operacionais, de forma a melhorar-se procedimentos, a pôr em cima da mesa um diálogo entre todos os envolvidos, no sentido de todos contribuírem para que as soluções sejam as mais eficientes possíveis. E estamos a falar, efetivamente, de matérias mais operacionais, algumas das quais viemos até já a verificar no âmbito de reuniões tidas, que já estão resolvidas pelos próprios operadores no âmbito dos respectivos aeroportos. No entanto, a nossa contribuição é também a de fazer as pontes para outras entidades e tal está a ser feito. Relativamente ainda a esta matéria, a maior dificuldade encontrada para este verão, assumindo que a capacidade aeroportuária é a que existe, é de facto a falta de recursos humanos. E eu gostava de sublinhar que esta situação vivida dos constrangimentos e que tem sido noticiada é uma situação absolutamente comum, antes de mais, a toda a Europa. Neste momento nós estamos com atrasos, porque ela está relacionada quer com atrasos e constrangimentos no lado do ar, quer com atrasos e constrangimentos do lado de terra. No lado do ar, neste momento, a nível da Europa Central, já estamos com cerca de 3 minutos de atraso. Isto, em bola de neve, vai provocar atrasos sucessivos, nomeadamente nos países mais periféricos como Portugal, que por sua vez gera aglomeração também do lado de terra, numa capacidade já de si limitada. E, portanto, é um problema global. Alguns destes constrangimentos, mesmo na Europa Central, em vários aeroportos do centro da Europa, nomeadamente na Holanda, França, Inglaterra e Portugal, prendem-se com falta de pessoal. Portanto, há soluções a encontrar e nós estamos a ter esse diálogo com o Turismo Portugal, com o Governo, com as entidades mais relacionadas com as migrações, etc., no sentido de se encontrar força laboral para responder a este problema. Gostaria ainda de referir que, a médio prazo, nós vamos ter uma infraestrutura fixa. É absolutamente necessário decidir-se para que se possa começar a pensar num aumento da capacidade aeroportuária, nomeadamente na região de Lisboa, num prazo o mais curto possível. Mas no horizonte dos próximos 5 anos, nós efetivamente vamos ter que viver com a capacidade aeroportuária que temos. E como é que nós vamos viver? Vamos viver exatamente nos mesmos termos em que estamos agora, com algumas soluções pontuais, que são possíveis no médio prazo e que não são no curto, estão também a ser equacionadas, para se conseguir, sobretudo, evitar atrasos. Mais do que propriamente crescer e acomodar voos novos e movimentos novos, a preocupação neste momento é não gerar mais constrangimentos em termos de tempo e de atrasos que permite, ou que conferem uma má experiência ao passageiro e, portanto, tem um ciclo vicioso negativo no que respeita a toda a atividade relacionada com o aumento turístico, a experiência de todos os que viajam por avião para Portugal. No longo prazo, aí não há dúvida, a solução é absolutamente necessário haver uma decisão no que respeita à capacidade aeroportuária de Lisboa. Naturalmente, enfim, o consenso evita as inflexões de decisão e, nesse sentido, a ANAC, como regulador, só pode sublinhar essa necessidade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Parlamentar do Chega, faz favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentar
a doutora Tânia Cardoso Simões e toda a delegação que a acompanha, na sua pessoa, todas as senhoras e senhores deputados. Doutora Tânia Cardoso Simões, numa análise muito simplista, diríamos que a ANAC compete supervisionar a segurança da aviação civil. Isto é uma análise muito simplista, minha, não é? Naturalmente. Referiu, e bem, o aumento do tráfego aéreo, e eu começava por aqui a minha primeira questão e preocupação. Portanto, o tráfego aéreo aumenta, há necessidade, naturalmente, de reforçar, pelo que se tem ouvido, e vou-me focar agora um bocadinho até mais na TAP, reforçar pilotos e pessoal de cabine. Sabemos dessa necessidade, sabemos também que o plano de reestruturação da TAP implicava cortes agravados do salário e foi proposta uma medida ou uma série de condições aos pilotos, nomeadamente, de cedência de horas de descanso em troca de recuperação de uma parte significativa dos cortes salariais. Portanto, sendo a ANAC a autoridade que tem que se preocupar e que se preocupa naturalmente com as questões da segurança da aviação, eu pergunto, Sr. Doutor, se isto não é um contrassenso. Portanto, estamos a tirar horário de descanso a quem tem uma profissão de tal forma exposta ao cansaço e que põe em causa a segurança dos passageiros, se isto não é um contrassenso e como é que a Sra. Doutora vê esta questão. Outra questão que eu gostava também que me respondesse, qual a sua opinião, ou se já têm pensado nisto, tem a ver com a mais que provável a extinção do CEF. Sabendo nós que a imigração, ou a migração, ou os movimentos migratórios aumentam de todo o lado e para todo o lado, tendo nós exemplos dramáticos na história da aviação, e lembro-me agora mas há muitos mais, das Twin Towers em Nova Iorque, pergunto se a extinção do CEF não vai poder agravar este fenómeno do terrorismo na aviação civil, com menos controle, tanto ao nível das entradas como das saídas. Outra questão completamente diferente, mas também que se prende com a segurança, tem a ver com os TMAs, os técnicos de manutenção de aeronaves. Sabemos nós que houve cerca de 30 despedimentos de trabalhadores, de técnicos de manutenção de aeronaves em 2022, já. Sabemos também que há muitos aviões da TAP que estão a ser alvo de manutenção fora da própria TAP. Ora bem, é do senso comum que a TAP tinha dos melhores técnicos de aviação em toda a Europa, muito equivalente até aos alemães e aos franceses. A questão que nos preocupa é, se nós temos carência desses técnicos, estamos a mandar para fora os aviões para manutenção e reparação, qual o motivo para se despedirem 30 trabalhadores, 30 técnicos qualificados, 30 técnicos que faziam, por vezes, 5 vezes mais intervenções ao nível da reparação do que os congéneres europeus. Portanto, isto é uma preocupação grave e é uma circunstância que tem que ser, ou deverá ser, bem analisada e que, com certeza, a ANAC terá esse contacto com o respectivo sindicato ou com representantes dos trabalhadores que vos vão passando naturalmente estas preocupações, que também são vossas preocupações. Perguntava-lhe também qual o seu comentário relativamente à ideia que tem e que se pensa que será esta, pelo menos numa versão dual, o Governo e o próprio IMT apresentam Montijo como uma solução B ou, eventualmente, uma solução A para com o aeroporto da Portela.
A ANAC, em 2021, deu um parecer negativo a que fosse feito no Montijo, e eu pergunto até que ponto vamos assistir aqui a um braço de ferro entre a ANAC e o Governo, ou a ANAC e a MT, uma vez que a ANAC, e no nosso entender, bem, porque Montijo não reúne as condições de segurança para aviões de grande porte na pista de aterragem e de levantamento, naturalmente, pergunto até onde é que vai este braço de ferro. E para finalizar, qual a leitura da ANAC e da Sra. Presidente da ANAC relativamente ao facto de não haver, como dissemos, aviões, pilotos e tudo mais da TAP, estarmos a contratar serviços externos a empresas de aviação búlgaras, por exemplo, com aviões muito mais deficitários que os nossos, e eu relembro que quando nós optamos pela TAP, não optamos apenas e só por ser uma empresa portuguesa. Optamos porque a primeira premissa da TAP é a segurança que nos transmite. E assim concluo, se é a segurança que nos transmite e se a segurança é o que está na base da ANAC, qual a posição da ANAC precisamente face a isto? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Terminada assim, não tem mais nenhuma inscrição de nenhum parlamentar para a primeira ronda, portanto, termina assim a primeira ronda. A Sra. tem 6 minutos para responder, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápida. No que respeita à limitação do tempo de voo, que foi a primeira questão colocada, nessa matéria, esta limitação de tempo de voo, o Flight Time Limitation, está extremamente regulamentada a nível europeu. E, portanto, todas as diminuições e todas as propostas que sejam feitas do ponto de vista laboral, em termos de diminuição de tempos de descanso, têm necessariamente como limitação essa legislação. A ANAC acompanha a regulação. Devo dizer que faz inspeções e controla os tempos, naturalmente por amostragem, não só presta esclarecimentos, nomeadamente a sindicatos sobre essa matéria, diante de dúvidas concretas que existam de interpretação da legislação, como depois também, obviamente, incorpora na sua própria ação de supervisão todas as preocupações que são veiculadas e, portanto, nesse sentido, a ANAC não opina sobre propostas efetivamente laborais, etc., mas tem uma componente regulatória importante que tem que assegurar, e é assim que é efetivamente garantido o descanso necessário para que a segurança da aviação civil prevaleça em todos os casos. Relativamente à questão do CEF, naturalmente sobre a decisão política, a distinção ou não do CEF, não compete à ANAC enquanto regulador independente comentar. Agora, posso transmitir que é uma preocupação não concreta, neste caso, por causa dessa medida, mas é uma preocupação da ANAC assegurar que no âmbito da sua competência regulatória, a segurança, security do sistema da aviação civil, efetivamente se mantém. Não temos indicação nenhuma de que essa alteração traga, efetivamente, preocupações acrescidas nessa matéria. Isso é efetuado através de todo o sistema da segurança interna, das comunicações que existem entre as várias entidades relacionadas com a segurança e a transmissão de informação. A ANAC faz inspeções. A Comissão Europeia faz inspeções no sentido de assegurar justamente que todos os procedimentos que asseguram justamente essa segurança e que a circulação, a facilitação e a circulação das pessoas nos aeroportos não traz nenhum risco acrescido em termos de security e naturalmente, mais uma vez aí também existe uma regulamentação europeia que é absolutamente clara no que respeita aos procedimentos a cumprir. E, tanto quanto sabemos, elas estão efetivamente a ser cumpridas, portanto não temos nota de nenhuma questão sobre essa matéria. Relativamente à terceira questão sobre os TMAs, todas as entidades de manutenção são entidades certificadas, elas têm que ter os meios necessários e o pessoal também tem que estar certificado, seja por outsourcing, digamos assim, peço desculpa o termo em inglês, seja por prestação de serviço a nível interno. Relativamente ao modelo económico, a ANAC não se pronuncia, naturalmente. Pronuncia sim sobre a necessidade de preenchimento dos requisitos relativamente a todos os que intervêm na manutenção das aeronaves. E isso é absolutamente cumprido. São feitas inspeções muito regulares, para além de toda a revisão procedimental que é efetuada com todas as entidades certificadas de manutenção em Portugal. Portanto, também aí é o papel regulatório da ANAC que intervém. Portanto, creio que já respondi a tudo, portanto, têm que ser qualificados, têm que ter os meios necessários. Relativamente à questão da solução dual,
Eu diria que não há nenhum braço de ferro entre o regulador independente e o Governo. O regulador efetivamente limitou-se a aplicar a lei, que é uma lei decidida a nível político. A lei previa requisitos obrigatórios que era o parecer favorável de câmaras que não se concretizaram. Nesse sentido, aplicando a lei, houve um indeferimento liminar do requerimento apresentado. Portanto, não é uma questão de braço de ferro. A manter-se a lei, a manter-se os requisitos. Ou a ausência de requisitos, a decisão é uma decisão que segue a lei. Ou seja, não é uma questão de decisão política, nem há nenhum braço de ferro. É mesmo uma questão só de aplicar a lei. Relativamente à questão das aeronaves búlgaras, eu creio que se estará a reportar aos ACMI, aos chamados dump lease da PGA, da Portugal, e é isso. Bom, relativamente, mais uma vez, ao modelo económico seguido pelas transportadoras ou por outras empresas, a ANAC não se pronuncia, porque há uma livre prestação de serviço e há uma livre organização empresarial dos vários modelos de negócios. Agora, o que é que a ANAC tem que fazer? Tem que assegurar que todas, quer as aeronaves, quer os operadores, cumprem todos os requisitos previstos em termos sobretudo de segurança, que em última análise é de facto o desidrato da ANAC, para o efeito. Relativamente a essa, nós estamos informados, acompanhamos e aprovamos os wet lease. Portanto, quanto sabemos, são medidas temporárias enquanto não há um phase-in efetivo das aeronaves, e isso foi dito publicamente. Portanto, é uma solução transitória justamente para responder à procura crescente que já estava prevista e que não foi possível porque não houve um phase-in atempado das aeronaves. Mas isso já tem a ver com o modelo de negócio do operador, não gostaria de comentar. Muito obrigado, Sra. Doutora Tânia de Cardoso Simões. Concluída a primeira ronda, ouvimos as respostas da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Haverá agora uma segunda ronda, para a qual está inscrito o Sr. Deputado Nuno Carvalho, pela parte do PSD, e o Sr. Deputado Filipe Melo, pelo Chega. É assim. E, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Sra. Presidente e restante direção da ANAC. Indo diretamente à questão. Como sabe, tem havido, ao longo destes últimos anos, menos naturalmente da pandemia, bastantes notícias associadas àquilo que são os voos civis noturnos e as violações que têm-se verificado, aquelas que naturalmente ocorrem e que não são por força maior. Portanto, nesse mesmo sentido, considerando que estamos a ter algum regresso à normalidade, gostaria, em primeiro lugar, de saber se tem informação neste presente ano, se existem, de facto, um número de violações que são próximas daquelas que se registavam em 2019 e, eventualmente, também em 2020, porque os números também eram assustadores, se permite a expressão, em 2020, no que diz respeito às violações dos voos civis noturnos. E, portanto, naturalmente, a ANAC aplica as respectivas coimas. Porque esta questão também que estou a colocar, deve saber que naturalmente que existem constrangimentos significativos no aeroporto de Humberto Delgado para que exista uma utilização face àquilo que é a procura que ocorre, e esta mesma procura, naquilo que nós verificámos em audições na última sessão legislativa, é uma procura que poderá voltar a regressar com a normalidade e com o turismo no nosso país. E, na altura, a TAP, quando foi ouvida sobre esta matéria, indicou que se fosse proibida, ou seja, se fosse transposta a diretiva dos voos civis noturnos da meia-noite até às 6 da manhã, portanto, a proibição da meia-noite até às 6 da manhã, que a TAP poderia ter prejuízos que podiam ascender até 95 milhões de euros. Isto porque não consegue compatibilizar os seus slots, palavras do CEO da TAP, Ramiro Sequeira, se não estou em erro, à data, não consegue compatibilizar com os seus slots, principalmente naquilo que são os voos de longa duração. E por isso queremos perceber se de facto esta intensidade se mantém ou não, ou se tem conseguido haver uma maior compatibilização daquilo que são o cumprimento por parte das companhias aéreas, particularmente aqui a TAP é muito relevante para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as respostas que a doutora Tânia Simões nos deu, que foram bastante esclarecedoras. Mas, Sra. Permita-me pegar aqui em 3 respostas suas para lhe dar nota, não deve saber, naturalmente. Portanto, nós tivemos algumas audições com vários sindicatos relacionados com a TAP. E quando a doutora nos fala que há uma legislação que controla os tempos de voo, que é verdade, é natural, mas nós temos por parte dos pilotos provas evidentes, inequívocas, que lhes foi proposto um aumento brutal da carga horária de voo
em troca da redução da penalização dos cortes no salário fruto da reestruturação. Portanto, uma vez que os pilotos afirmam isso na primeira pessoa, que nos transmitem isso na primeira pessoa, nós temos que acreditar no que nos é dito, ainda por cima quando eles têm provas que podem facultar. Pergunto à Sra. de uma forma clara, é do vosso conhecimento? Chegou ao vosso conhecimento? Se sim, o que é que vai ser feito para contrariar esta questão? Se não, o que é que pode e o que é que irá fazer a ANAC para tentar aferir desta ilegalidade? Portanto, se está previsto em legislação, se não está a ser cumprido, é uma ilegalidade. Relativamente ao CEF, a Sra. diz-nos que é uma regulamentação europeia, esta questão, com toda a certeza, estamos de acordo, e que não se pronuncia sobre opções políticas. Concordo também com a sua afirmação. No entanto, pergunto-lhe, da experiência que a Sra. tem em termos de segurança aeroportuária, se considera, uma opinião muito pessoal, não política, se considera que o trabalho desenvolvido pelo CEF ao longo destes anos foi profícuo e se, na sua opinião, também pessoal, se considera que o CEF faria falta nos atuais moldes da nossa gestão aeroportuária. Finalizo em questão do modelo económico, os chamados ACMIs, não é? A Sra. não vai, não pode e não quer, naturalmente, pronunciar-se sobre o modelo de negócio estratégico das companhias, muito menos da TAP ou da PGA. Mas a questão que eu lhe fiz foi muito concreta. Na opinião da Sra., mesmo que temporariamente os aviões búlgaros venham substituir a nossa carência dos aviões da TAP, acha que esses aviões estão dotados dos mesmos mecanismos de segurança que os nossos aviões? Acha que esses aviões têm a mesma qualidade de manutenção que têm os nossos aviões? Ou seja, estaremos tão seguros a viajar, mesmo de uma forma temporária, que esses aviões venham substituir os da TAP, estaremos tão seguros a viajar com esses aviões como os que estamos com a TAP? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída assim a segunda ronda de perguntas, foram duas, e, portanto, a Sra. Presidente da ANAC tem aqui 6 minutos para responder, sendo certo que haverá uma terceira ronda, depois veremos já quem é que vai intervir. Mas, para já, a resposta, se faz favor. Sr. Deputado Nuno Carvalho, muito obrigada pela questão. Sim, relativamente aos voos noturnos, é mais uma vez o binómio das boas notícias, más notícias, não é? Como tivemos más notícias em termos de tráfego em 2020 e 2021, efetivamente também recrudesceu o problema relativamente aos voos noturnos e efetivamente as queixas foram menores e os processos também foram menos. Nós também tivemos que, em termos de gestão interna, canalizar grande parte, lá está, dos recursos que temos e que são limitados, justamente também para outra matéria que entretanto surgiu, que foram os processos Covid. E apesar da grande dedicação que efetivamente nós verificámos nos operadores aéreos, houve também incumprimentos e naturalmente eles também são sancionáveis, tivemos que abrir processos de controle nacionais. Resumindo e concluindo, em 2020 e 2021 efetivamente não tivemos nota de queixas substanciais formais, portanto, que deem origem a processo de contornação. Temos, efetivamente, continuamente queixas recebemos continuamente queixas informais de cidadãos relativamente a voos noturnos em várias áreas do país, não só em Lisboa. Normalmente nós fazemos esse acompanhamento, muitas vezes as pessoas sentem-se incomodadas, mas vamos verificar depois até no próprio dia o próprio voo e ele estava legal. Era efetivamente um voo noturno, por exemplo, há um buffer, como sabem, em Lisboa, que permite alguns voos noturnos e mesmo que a cadência seja superior, muitas vezes ela ainda está dentro da lei. Agora, antecipamos que efetivamente com o problema que referi relativamente aos atrasos no centro da Europa, que acabam por contaminar justamente também as nossas, não só partidas, mas também sobretudo as chegadas e as chegadas no período noturno, que muitas vezes acabam por impactar justamente nas chegadas pós-meia-noite e, portanto, que o problema que se verificou em 2019 possa voltar a ocorrer. Ao mesmo tempo, o assunto relacionado com os voos noturnos
noturnos é uma das matérias que terá que ser estudada a quando da implementação do novo sistema de controle de tráfego aéreo, chamado Top Sky, a partir de outubro, previsivelmente, porque efetivamente a transição dos sistemas vai implicar ganharmos ali eventualmente alguma folga noutras áreas, sendo que uma das identificadas, mas mais uma vez é uma decisão política, é justamente qual o nível aceitável dos voos noturnos na região de Lisboa. Relativamente à questão relativamente à questão do FTL, nessa matéria, enfim, eu arrisco-me a dizer, enfim, eu como recebo tantas centenas de e-mails por dia, poderá ter-me falhado alguma prova, mas eu efetivamente, mas tenho aqui o nosso diretor jurídico, nós não temos provas, porque se tivéssemos provas nós já tínhamos atuado, provas cabais como refere. Agora, temos efetivamente algumas queixas, algumas denúncias, como eu referi, nós incorporamos na nossa própria atuação a nível de inspeções, cobrindo nomeadamente o cumprimento dos tempos de voo e, portanto, nessa medida também supervisionamos. Também notei que referiu propostas e, efetivamente, propostas, no caso não sendo aceitos, não se traduzem efetivamente em incumprimentos do tempo de voo, portanto, não se traduzem efetivamente na infração que eu estava a referir, portanto, nessa matéria. Agora, do ponto de vista da nossa atuação, se tivermos uma prova concludente que efetivamente não foi respeitado, não foi respeitada a regulamentação dos tempos de voo, vamos atuar, naturalmente, mas efetivamente temos indícios, temos queixas, mas muitas vezes essas provas cabais não aparecem, mas efetivamente, havendo até a possibilidade de nos carregarem essas provas, naturalmente nós somos responsáveis pela segurança e, portanto, agradeço que isso também nos seja transmitido. Relativamente à questão do CEF, seguramente o trabalho que o CEF faz falta, é necessário, não há nenhuma questão. Independentemente do formato institucional, a atuação proativa do controle de fronteiras é absolutamente essencial e é essencial que seja feito com todo o rigor e mais, neste momento de constrangimentos, não só com o rigor que se impõe e que é feito pelo CEF, mas também com a proatividade que o próprio CEF tem demonstrado relativamente a encontrar soluções, apesar das críticas, enfim, ou pelo menos das dificuldades que têm sido apontadas do ponto de vista público, não nos compete comentar, mas a preocupação de encontrar soluções proativas, mesmo dentro do aeroporto de Lisboa, com os recursos que têm, para facilitar o controlo, tendo em conta o aumento tão significativo dos passageiros, falando nomeadamente de um exemplo até em equipas móveis, em reforço de meios técnicos e, portanto, necessariamente não só precisamos da atividade, como precisamos de um reforço dessa atividade proativa. E disso damos boa nota do trabalho que tem sido feito. Relativamente à questão do modelo de negócios, aí a resposta é claramente sim. As aeronaves que vêm são aeronaves que são analisadas e verificadas por nós em termos de autorização, quer em termos de aeronavegabilidade, quer em termos de manutenção, quer em termos de operações, quer em termos até da parte da relação económica nos seguros. Nós fazemos parte de um sistema europeu e nós temos que ter confiança no sistema europeu em que participamos. Naturalmente que se detectar algo que não está, enfim, em termos de supervisão, que não é o caso, correto, nós reportamos nomeadamente à EASA, que é o regulador europeu, justamente porque temos que afinar e temos todos que ter as mesmas bitolas. E é nessa medida que este sistema todo se interrelaciona, digamos assim, assegurando uma segurança, peço desculpa ao pleonasmo, mais reforçada. Creio que respondi a tudo. Muito obrigado, Sra. Doutora Tânia Cardoso Simões. Registro apenas duas intervenções. Terceira ronda. Sra. Deputada Patrícia Dantas, portanto, temos duas intervenções para a terceira ronda, é assim? Mais nenhuma intervenção. De imediato, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do PSD, tem 2 minutos, depois a Sra. Doutora terá 4 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão. Muito boa tarde, Sra. Presidente da ANAC, e cumprimento em si os seus restantes colegas da Autoridade Nacional. Reporto-me desta vez à questão do subsídio social de mobilidade da região autónoma da Madeira, e em particular da região autónoma da Madeira, para dar uma noção da dimensão. Em 2019, pelos reportes públicos que tivemos conhecimento, envolveu mais de 200 mil operações e mais de 40 milhões de euros de reembolsos aos cidadãos daquela região. Neste momento, como é do vosso conhecimento, temos 5 operadores nas rotas nacionais: TAP, Azores Airline, EasyJet, Transavia e Ryanair.
mas existem, e cada vez o reporte tem sido maior, de diversas situações que, perante a mesma legislação, a legislação que está em vigor, o Decreto-Lei 28 de 2022, de 24 de março, bem como o Decreto-Lei de 134/2015, de 24 de julho, portanto, uma legislação que se vai permanecer pelo menos, e se o Governo fizer fé do que prometeu até ao final do ano, vai se manter. Temos tido reportes de várias situações, de critérios que não são uniformes intercompanhias. Sei que o Governo Regional da Madeira já fez chegar à Autoridade Nacional 12 ofícios no mês de maio, com a especificação das situações que estão pendentes. Clarificação sobre a elegibilidade dos valores pagos, no momento posterior à emissão do bilhete, voos de ligação e também a análise, por exemplo, concreta das tarifas da EasyJet, que umas são elegíveis, as outras não são. Isto para dizer, então, que nós temos 3 entidades, no fundo, que regulam este subsídio, IGF, CTT e a ANAC. Temos os cidadãos, por outro lado, e depois temos um Governo Regional que não tem voz ativa aqui. Mas temos, no fundo, recebemos todas as contestações dos cidadãos e era para isso que nós queríamos sensibilizar a importância da ANAC em explicar e ter uma atitude transversal na abordagem das tarifas e das condições de elegibilidade. Muito obrigada. Muito por essa deputada Patrícia Dantas, o deputado parlamentar do Partido Socialista, o deputado José Carlos Barbosa. 2 minutos. Olá, boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Presidente da ANAC. Desde já dar-lhes parabéns pela apresentação e dizer-lhe que realmente percebi que precisavam de mais recursos, mas o que é certo é que nos últimos 6 anos os vossos recursos cresceram bastante, foram contratados muitos trabalhadores, ou seja, foram-vos dados mais recursos para poderem exercer o vosso trabalho. Já pela segunda vez, uma vez nas perguntas ao CEO da TAP e agora nas perguntas à ANAC, colocaram em causa a falta de TMAs, técnicos de manutenção de aeronaves, e colocaram em causa até questões de segurança. Eu gostava que ficasse bem vincado, que esclarecesse, ou seja, as aeronaves têm um plano de manutenção, o plano de manutenção tem de ser cumprido, o que pode acontecer é que, diminuindo o número de técnicos de manutenção, a janela de tempo para fazer a reparação pode ser maior, não é? Porque não conseguimos produzir mais com muito menos trabalhadores. O que é certo é que também se percebe que, na questão da TAP, eles estão a reduzir o número de aeronaves, é normal que o número de operações de manutenção diminui. Eu só queria que ficasse aqui vincado algum problema de segurança com a manutenção dos aviões. Se têm realizado auditorias, por exemplo, à manutenção e verificam-se, por exemplo, os seus trabalhadores, mesmo os de regime em outsourcing, têm competências técnicas, porque existe uma matriz de competências, é definida por vocês, é aprovada por vocês, há um plano de manutenção também aprovado por vocês e supervisionado. Se vocês têm feito as supervisões, se verificam se as folhas de registro de manutenção está tudo feito, se verificam se que os técnicos de manutenção têm a certificação necessária para fazer a manutenção, caso a resposta seja afirmativa, claramente a operação dos aviões, a operação de manutenção e a segurança não está colocada em causa. Portanto, eu gostaria que respondesse a essas perguntas, porque fica sempre aqui a ideia no ar que há um problema de segurança nas aeronaves porque diminuiu o número de pessoas a fazer operações de manutenção ou até aumentou o outsourcing. Pronto, no fundo a pergunta era essa. Há ou não um problema de segurança pela diminuição do número de efetivos de técnicos de manutenção? Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sra. Doutora Tânia Cardoso Simões, tenho agora aqui a última, digamos, foi a última ronda de questões colocadas pelos senhoras e senhores deputados. Tem 4 minutos para responder e as questões para concluir também, digamos, a audição. Se há uma questão que veja fundamental do conhecimento de todos nós e dos portugueses, faz favor, tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Respondendo primeiro, se calhar, à Sra. Deputada Patrícia Dantas, relativamente à preocupação que demonstrou, enfim, relativamente ao subsídio social de mobilidade, é verdade que existiram e existem ainda, por vezes, dúvidas relativamente à interpretação. A legislação é bastante antiga e colocava, em concreto, e vou referir-me a essa situação, ali uma dúvida sobre a interpretação dos requisitos necessários para que uma tarifa fosse elegível na medida em que não poderia ter condicionantes. E houve uma interpretação sobre se os requisitos eram cumulativos ou não eram cumulativos, e houve até uma revisão do entendimento da ANAC nesse sentido, e isso colocava-se relativamente a umas tarifas da TAP que tiveram um impacto, do ponto de vista prático, de, creio eu, um dia.
Foi um dia, nem chegou. E, portanto, efetivamente, os passageiros afetados com essa questão em concreto não têm expressão do ponto de vista do impacto financeiro, digamos assim. Admito que possa haver interpretações diferentes, embora haja um grande esforço, enfim, já não por parte da ANAC, porque a ANAC no fundo define efetivamente quais são as tarifas elegíveis ou não, em função dos requisitos, mas não relativamente à aplicação prática disso, porque isso, como referiu e bem, compete à IGF e compete ao CTT, mas temos nota, até porque há um trabalho de cooperação conjunto, que efetivamente existe uma preocupação no sentido de transmitir orientações uniformes. Em todo o caso, efetivamente, a ANAC tem a preocupação de clarificar, aliás, quando surgiu essa questão, foi amplamente comunicada pela ANAC aos vários interlocutores, às companhias aéreas, ao público, fizemos comunicados justamente para aumentar esta previsibilidade e esta transparência que nos parece essencial na regulação e na relação económica. Mas, efetivamente, denotamos que a legislação está um pouco, digamos assim, careceria de alguma clarificação, eu creio que é o termo mais adequado. Em todo o caso, relativamente a todas as questões que nos são muito proativamente, aliás, colocadas pelo Governo da Região Autónoma da Madeira, nós tentamos dar uma resposta célere e o mais rápida possível, embora às vezes as questões careçam efetivamente de uma análise que implica uma ponderação. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa, certo? Sim. Eu gostava de dizer claramente, não, enquanto Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, mal fora se eu estivesse aqui a dizer o contrário. Não tenho conhecimento, nem tenho nota, nem tenho qualquer indício de que haja qualquer problema ao nível da manutenção das aeronaves de qualquer operador nacional. Nós temos uma equipa que faz constantemente o acompanhamento de todas as organizações de manutenção, verificando todos os requisitos que fazem parte da checklist própria das inspeções que referiu, mas nós temos um controle, ao nível do controle económico, relacionado, enfim, não com as empresas de manutenção, mas com os operadores correspondentes, que muitas vezes estão interligados no mesmo grupo, ao abrigo do Regulamento 1008, que visa justamente analisar os planos estratégicos e financeiros no sentido das operadoras terem a capacidade necessária para justamente assegurar que a manutenção tem a disponibilidade financeira necessária e os consumidores já agora são ressarcidos em caso de haver problemas, e, portanto, ao nível da inspeção, da regulação específica da manutenção, ao nível da componente relatória económica, esse acompanhamento é feito e é feito com base numa análise de risco, portanto, isso efetivamente é seguido. Não vou dizer aqui que não temos nós próprios também falta de técnicos justamente na área da manutenção. Efetivamente, há uma carência de técnicos que tem que ser reforçada, mas as equipas põem efetivamente a segurança em primeiro lugar e, portanto, dão mais de si ainda para colmatar o trabalho extra que porventura surge e que é feito. Muito obrigado, Sra. Presidente. Concluída assim a nossa audição, eu queria, antes de agradecer, só lembrar aos senhores deputados que temos amanhã a reunião às 11 horas da manhã, novamente a reunião ordinária da Comissão, e às 9h30 a reunião da mesa de coordenadores. Mas isso é um assunto nosso. À ANAC, à Sra. Presidente da Administração da ANAC e aos vogais que a acompanham, o Sr. Engenheiro Duarte Nuno Silva, a Dra. Ana Vieira da Mata e o Diretor de Direção Jurídica da ANAC, Dr. Pedro Pisco dos Santos, agradeço muito a vossa presença, as respostas foram dadas aqui hoje, desejar-lhes um excelente trabalho, que temos que desejar, ainda muito mais entidades como autoridades de supervisão ou de regulação, têm uma importância vital no país. Sobre isso não temos dúvida, acho que se assim não fosse, nem sequer havia a importância que é atribuída aqui no Parlamento, e não só no Parlamento, no país, nos portugueses. Muito obrigado e até um próximo momento. Obrigado.